Olá, está no ar o Boletim XPF desta terça-feira, hoje é dia 15 de dezembro de 2015, uma produção da XPF com assessoria de comunicação da XPF Invest e XPF Agro, com notícias e informações de economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje: Brasil, meta fiscal deve ser reduzida. Temer convoca reunião do PMDB. Mercados internacionais, petróleo em alta, a apreensão em torno da reunião do Fed cresce. Começamos falando que para impedir um eventual corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família, a presidente Dilma Rousseff admite reduzir a meta para as contas públicas de 2016 de uma economia equivalente a 0,7% do PIB para 0,5%. Segundo o broadcast, fontes do governo dizem que o corte de 35% no programa é impopular e daria força para o impeachment. E em movimento articulado por Temer e Cunha para impedir que Dilma coloque deputados de outros partidos para conseguir votos para devolver o comando do PMDB na Câmara a Leonador Pisciani, amanhã a Executiva Nacional do PMDB se reúne pela manhã em Brasília para aprovar a resolução impedindo que filiações consideradas oportunistas pelas lideranças PMDBistas sejam aprovadas. E o ministro Gilmar Mendes, do TSE, incluiu nesta terça-feira um recurso proposto pela defesa da presidente contra a decisão de investigar a prestação de contas da campanha presidencial de 2014. O recurso alega que o TSE já havia aprovado com ressalva as contas. E agora o radar. A agenda doméstica está voltada hoje para o Congresso. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa de audiência pública no CAI do Senado para falar sobre as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária. O Senado pode votar o projeto de repatriação de recursos. O Conselho de Ética da Câmara retoma a discussão sobre o processo contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha. A Comissão Mista de Orçamento se reúne para discutir o projeto de lei orçamentária anual, PLOA 2016. O Congresso tem sessão para votar 31 itens, sendo o último deles o projeto da LDO de 2016. A presidente Dilma Rousseff inaugura o Museu de Congonhas, em Minas Gerais, e depois se reúne em Brasília com os centrais sindicais, que entregarão um documento em que reivindicam o crescimento da economia. O Banco Central faz 2 leilões de linha no total de até 500 milhões de dólares. E agora os mercados internacionais, começamos falando de bolsas. Impulsionados por uma melhora nos preços do petróleo, as bolsas europeias sobem mais de 1% nesta manhã, buscando recuperação das perdas da véspera, enquanto os futuros das bolsas de Nova York também operam no positivo antes da divulgação de vários indicadores hoje. O clima de apreensão em torno da reunião do Fed aumentou e as bolsas asiáticas fecharam sem direção única. Na China, a bolsa de Xangai migrou para terreno negativo nos negócios da tarde, terminando o dia em baixa de 0,3%, conduzida pela queda dos papéis de corretoras e bancos. Por outro lado, o índice Shenzhen subiu 1,1%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,17%, enquanto em Seul o Kospi avançou 0,27%. Na Austrália, o SPASX 200 recuou 0,4%. A bolsa de Tóquio caiu 1,68% hoje, ao menor patamar desde 22 de outubro, com um pequeno fortalecimento do iene ante o dólar, ampliando o clima de nervosismo antes do encontro do Fed. E agora vamos falar que no Reino Unido os dados de inflação desapontaram os analistas, com queda de 0,2% na comparação mensal e 1,5% na anual, enquanto era aguardado 0,1% na mensal e 1,3% no anual. E os dados da Alemanha seguem vindo melhores do que o esperado após um mês de novembro, onde decepcionaram muito. E o índice ZIL de expectativas econômicas foi de 10,4 em novembro para 16,1 em dezembro. Os analistas acreditavam em alta para 15. Abrindo o índice, as condições atuais avançaram de 54,4 para 55. E a China orientou o yuan para baixo pela 7ª sessão consecutiva por meio de uma taxa de referência diária. Para os negócios de hoje, o Banco do Povo da China estabeleceu a taxa de paridade em 6,4559 yuans por dólar, ante 6,4495 yuans na sessão anterior,
representando um enfraquecimento de 0,1% da moeda chinesa ante o dólar. E agora o radar. Na agenda internacional, um dos destaques é o início da reunião de 2 dias do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos são esperados o índice de preços ao consumidor de novembro, o índice de atividade industrial, Empire State, de dezembro, o índice NAHB de confiança das construtoras e os estoques API de petróleo bruto. Vamos agora às informações do agronegócio. Os contratos futuros de soja começaram a semana em alta na Bolsa de Chicago. Porém, investidores atuam com cautela enquanto aguardam definições nessa semana, com destaque para o juro norte-americano que pode ser elevado na quarta-feira. Hoje, investidores seguem atentos aos movimentos do dólar e do petróleo e monitoram a demanda interna por grãos para esmagamento com os números de novembro da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas, NOPA, na sigla em inglês. Além disso, ontem o governo argentino reduziu a taxa sobre as vendas externas de soja de 35% para 30%, e o plano é diminuí-la progressivamente até sua eliminação em 2022. O anúncio do pacote é um sinal de Macri para que o setor oferte o volume armazenado de grãos. E depois da surpresa com a previsão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foi a vez da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOVE, ajustar para cima a sua estimativa de safra. A associação prevê que o Brasil colherá em 2015-2016 99,4 milhões de toneladas, ante 98,6 milhões de toneladas na projeção de novembro. Na sessão de hoje, as atenções se voltam para a procura por soja dentro dos Estados Unidos. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetam que o esmagamento de soja no país aumentou, bem como os estoques de óleo de soja que vinham influenciando o mercado. Após a decisão do Banco Central norte-americano, o mercado pode ficar cada vez mais esvaziado com a proximidade do fim de ano. Os volumes de negócio tendem a diminuir nas semanas do Natal e Ano Novo. Além disso, o clima no Brasil deve continuar sendo monitorado. Dependendo das condições meteorológicas no país, a volatilidade na CBOT pode ser mais acentuada. A partir de agora, contudo, investidores começam a voltar progressivamente suas atenções para as perspectivas para a safra 2016-2017 nos Estados Unidos. Sobre o milho, de olho no dólar, que volta a se valorizar ante o real, produtores elevam suas pedidas no mercado doméstico e administram a oferta de milho, contando com novas reações. Ontem, o preço pago pela saca de 60 quilos subiu, mas não atingiu o valor pedido pelo vendedor. Indústrias e granjas buscam lotes de até 1.200 toneladas para entrega imediata e fecham negócios. Já a negociação futura é pontual, sem interesse significativo de venda ou de compra. O dólar avançou 0,28% na terceira sessão consecutiva de alta. E para fechar as informações do agronegócio, as mais pessimistas estimativas para a safra de trigo no Rio Grande do Sul vêm sendo confirmadas a cada nova divulgação de balanço de colheita. As perdas, avaliadas em cerca de 50% sobre o inicialmente previsto, resultam em um prejuízo próximo a 1 bilhão e 200 milhões de reais, de acordo com a Comissão de Trigo do Sistema Farsul. A colheita estimada pela Farsul em cerca de 2,7 milhões de toneladas deve ficar próximo a 1,5 milhão de toneladas, segundo cálculos da Conab, que apontam uma colheita de 1.731 quilos por hectare. O problema é a baixa qualidade do trigo destinado à ração animal ou exportações. Para compensar os gastos com tecnologia e insumos que exigem investimentos intensivos, o trigo necessita de uma produtividade entre 55 a 60 sacas por hectare. Com um rendimento muito abaixo dos custos, há reforço nas perdas. A redução pela metade da estimativa de colheita de trigo impactou nos preços de toda a cadeia produtiva. Em 6 meses, a saca de 60 quilos de farinha de trigo passou de R$ 34,00 para R$ 44,00. Segundo o Sindicato da Indústria do Trigo no estado do Rio Grande do Sul, a Sinditrigo RS, até março há previsão de mais aumento, que pode chegar a 10%, resultado da recomposição de margens e do repasse dos custos de matéria-prima, insumos e frete.
Este foi o Boletim XPF, uma produção da XPF Com, assessoria de comunicação da XPF Invest, XPF Agro, com notícias e informações de economia, política, finanças e agronegócio. Amanhã estaremos de volta. Até mais!